Introdução aos espaços vetoriais. Os espaços vetoriais são os principais objetos de estudo da álgebra linear. Vamos aprender um pouco mais sobre esses conjuntos. Um conceito importante para que a gente possa falar sobre espaços vetoriais é a definição de corpo. Corpo é uma estrutura algébrica muito importante dentro da álgebra e eu vou colocar aqui a definição para vocês, né? Tá aí na tela. Um corpo é um conjunto K munido de duas operações, uma chamada adição, que a cada par de elementos A e B pertencendo ao K associa um elemento A mais B que também pertence a K. E outra chamada de multiplicação, que a cada par de elementos A e B de K associa um elemento A pontinho B, que também pertence a K, e satisfaz as 9 condições seguintes. Olha, é importante ressaltar que quando eu falo adição e multiplicação, que são operações definidas sobre um dado conjunto, não necessariamente a adição tem que funcionar como a adição que você conhece. A gente pode definir isso de outra forma. E a multiplicação também ela pode funcionar com uma definição diferente da habitual. Mas o importante é que você tenha um conjunto que tenha duas operações definidas e essas operações obedeçam a essas 9 condições que foram dadas aí, K1 até K9. Então tem que ter comutatividade na operação de adição, associatividade na operação de adição, a existência de um elemento neutro para adição, a existência de um elemento simétrico para adição, a comutatividade em relação à multiplicação, a associatividade da multiplicação, a existência de elemento neutro para multiplicação e a existência de elemento inverso para multiplicação, além da distributividade da multiplicação em relação à soma. Então, os melhores exemplos que a gente pode dar nesse primeiro momento, é claro que é um assunto muito profundo, muito amplo, mas a gente está perfazendo aqui uma ideia geral para que você consiga compreender melhor o conceito de espaço vetorial. Então, os conjuntos dos números reais, os números complexos, o conjunto dos inteiros, os racionais, com as operações de adição e multiplicação usuais, as habituais, elas são bons exemplos de conjuntos que podem ser chamados de corpos. Ok? Então, vamos prosseguir. Espaço vetorial. Diremos que um conjunto V não vazio é um espaço vetorial sobre o corpo dos reais quando for possível validar 8 axiomas que apresentaremos na sequência. Durante nossa abordagem, vamos nos referir aos elementos do conjunto V como vetores, já os elementos do conjunto R como escalares. Esses 8 axiomas eles decorrem de duas operações definidas dentro do conjunto V. A primeira é a operação de adição. Essa operação ela deverá apresentar 4 propriedades, que seriam os 4 primeiros axiomas. Então, a primeira, U mais V tem que ser igual a V mais U para quaisquer vetores U e V dentro do conjunto V. Isso é a comutatividade da operação de adição. Segunda propriedade, U somado com V mais W tem que ser igual a U mais V somado com W para quaisquer 3 vetores U, V e W colhidos dentro do conjunto V. Essa seria a propriedade associativa em relação à adição. Terceira propriedade. Existência de um elemento neutro dentro do conjunto V. Nós convencionaremos indicá-lo pelo zero. Esse elemento neutro ele tem que ter a seguinte característica. Um vetor qualquer dentro do conjunto V, somado com esse vetor nulo, com esse elemento neutro, ele não se altera. Continua sendo o próprio vetor U. Isso para qualquer vetor colhido dentro do conjunto V. E por fim, a existência de um simétrico ou oposto. Então, se você pegar um elemento U, um vetor U dentro do conjunto V, deverá existir um vetor menos U que tem a característica de que a soma de U com o seu oposto, ou seu simétrico, seja igual ao elemento neutro. Então, estão aí os 4 primeiros axiomas que vão garantir a existência de um espaço vetorial. Os 4 últimos axiomas eles decorrem da operação de multiplicação. Então aqui nós temos o cartesiano R por V. Nós vamos pegar um par ordenado formado por um escalar e um vetor, alfa U, e vamos levar no conjunto V. Então esse par ordenado ele vai estar associado a um único elemento de V indicado por alfa vezes U. Essa operação de multiplicação ela deverá apresentar também 4 propriedades. A primeira é a associatividade. Então, alfa vezes beta U tem que ser igual a alfa vezes beta vezes U. A associatividade da multiplicação. Nós teremos que garantir também a distributividade
em relação à soma dos escalares. Alfa mais beta vezes U tem que ser igual a alfa U mais beta U. Vamos ter que garantir a distributividade em relação à soma dos vetores. Então, alfa vezes U mais V tem que ser igual a alfa vezes U mais alfa vezes V. E, por fim, a existência de um elemento neutro para a operação de multiplicação. 1 vezes U tem que ser igual a U. Então, aí os 4 últimos axiomas que compõem o rol de 8 axiomas que deverão ser analisados caso a caso para se garantir que um conjunto é um espaço vetorial ou não. O conjunto de vetores em R3 é um bom exemplo de espaço vetorial. Tomando dois vetores U e V em R3, percebemos que a soma fica bem definida e essa soma ela apresenta os 4 axiomas necessários para a constituição de um espaço vetorial. Partindo do vetor U, alterando o sentido desse vetor, eu obtenho menos U, o que prova que eu tenho um elemento oposto ou simétrico para a soma de vetores em R3. Pensando nos pontos do espaço, cada ponto pode ser considerado um vetor nulo, o que prova que eu tenho um elemento neutro para a soma de vetores em R3. Tomando 3 vetores de forma aleatória no espaço, eu consigo perceber também com facilidade que somar o vetor U com V mais W é a mesma coisa que fazer a soma U mais V e depois juntar com W. Lembrando que a soma de vetores se faz coordenada a coordenada. Então, promovendo essa soma, eu vou obter o mesmo valor dos dois lados, o que vai me garantir a associatividade na soma de vetores em R3. E a comutatividade também pode ser percebida com esse exemplo. Se você fizer a soma de U mais V, vai obter o mesmo valor da soma V mais U, o que garante a comutatividade. Então, para caracterizar o conjunto de vetores em R3 como espaço vetorial, resta analisar a operação de multiplicação. Partindo de um vetor U, fazendo a multiplicação desse vetor por um número maior do que 1, nós aumentaremos o tamanho do vetor, o módulo dele. Se nós multiplicarmos esse vetor U por um número entre 0 e 1, nós vamos reduzir o tamanho do vetor. E isso vale também para números negativos. Se você multiplicar o vetor U por um número negativo e esse número negativo for menor do que menos 1, você vai alterar o sentido do vetor e vai aumentar o tamanho dele. Se você multiplicar por um número entre menos 1 e 0, você vai reduzir o tamanho do vetor, alterando o sentido dele. O que mostra que em qualquer caso da multiplicação de um vetor por um escalar, você tem a operação bem definida. E essa operação ela vai desfrutar dos quatro axiomas necessários para a constituição do espaço vetorial. Você vai conseguir a associatividade em relação à multiplicação, vai conseguir a distributividade em relação à soma dos escalares, a distributividade em relação à soma dos vetores e o elemento neutro para a multiplicação. A unidade vezes um vetor U não altera esse vetor, o que garante a existência de elemento neutro para a operação de multiplicação. Validando esses 8 axiomas, podemos afirmar então que o conjunto de vetores em R3 é um espaço vetorial. O conjunto das matrizes M de ordem M por N sobre o corpo dos reais é um bom exemplo de espaço vetorial. Quando eu digo matrizes sobre o corpo dos reais, quer dizer que dentro da matriz existem números reais. Para que a gente possa garantir isso, vamos analisar os 8 axiomas. Inicialmente os 4 relacionados à operação de adição. E a operação de adição é aquela mesma que aprendemos durante as nossas discussões sobre matrizes. A adição é bem definida. Vamos tomar aqui duas matrizes ABCD, FGH. Vamos somar e vamos obter A mais E, B mais F, C mais G, D mais H. Estou considerando o conjunto de matrizes, portanto, cada vetor desse conjunto é necessariamente uma matriz, não precisa ser obrigatoriamente quadrada, pode ter ordem M por N, mas a soma tem que ocorrer com matrizes de mesma ordem, necessariamente. Vamos validar aqui o primeiro axioma, que é a comutatividade. Então, escolhidos dois vetores, duas matrizes, U e V, U mais V tem que ser igual a V mais U. Vou usar as duas primeiras, A, B, C, D, FGH, e agora vou inverter a ordem, FGH somado com A, B, C, D, e aí eu tenho a matriz E mais A, F mais B, G mais C, H mais D. E essa matriz que eu obtive, ela é exatamente idêntica à anterior obtida, que é a matriz A mais E, B mais F, C mais G e D mais H. A soma é comutativa, por isso os valores da soma A mais E
e E mais A tem que ser necessariamente os mesmos. E assim vai ocorrer com todas as outras entradas das matrizes, o que me garante então a comutatividade. A segunda propriedade que deve ser observada é a associatividade. U somado com V mais W tem que ser igual a U mais V somado com W. Então agora eu vou buscar três matrizes em V e vou associá-las de formas diferentes. Primeiro eu vou fazer a matriz A mais B, ABCD somado com a matriz EFGH somado com IJKL. Vou juntar primeiro EFGH e IJKL e depois faço a soma com ABCD. E vou obter A mais E mais I, P mais F mais J, C mais G mais K, D mais H mais L. E quando eu associo diferente, junto ABCD com EFGH para depois juntar com IJKL, eu acabo chegando na mesma resposta, o que mostra que de fato a soma de matrizes assim definida, ela é associativa. Então vale o segundo axioma. O terceiro axioma é a existência de elemento neutro. Então o elemento neutro já é sabido, é a matriz nula. Aprendemos isso durante as nossas discussões sobre matrizes. Em qualquer matriz que eu somar com a matriz nula não vai alterar, ela vai permanecer. Então existe elemento neutro para a soma de matrizes. E a última propriedade que deve ser observada é a existência de oposto simétrico, que também vimos existir lá no período que estudamos matrizes, a matriz oposta, que tem todas as entradas com números invertidos, com números opostos, invertidos não, opostos. Então, a matriz menos A, menos B, menos C, menos D seria a matriz oposta da matriz ABCD. Se eu juntar as duas, a propriedade de elemento oposto é essa. Quando eu faço a soma, tem que produzir o elemento neutro. Se eu somar ABCD com menos A, menos B, menos C, menos D, eu vou produzir a matriz nula, que é o elemento neutro. Por isso, na soma de matrizes, nós temos também a existência do oposto. Então, validamos, nesse caso, os 4 primeiros axiomas relacionados à adição e estamos a um passo de realmente comprovar que o conjunto de matrizes M por N sobre o corpo dos reais é um espaço vetorial. Então, para encerrar a análise do conjunto de matrizes M por N, nós temos que avaliar o comportamento da operação de multiplicação de uma matriz por escalar. No conjunto de matrizes M por N, a multiplicação de uma matriz por escalar fica definida da seguinte forma. Vou pegar o escalar alfa no conjunto R e vou multiplicar pelo vetor U. O vetor U aqui é a matriz ABCD. E essa multiplicação fica alfa vezes A, alfa vezes B, alfa vezes C e alfa vezes D. O escalar ele entra multiplicando todos os elementos da matriz. Eu usei aqui uma matriz quadrada, mas essa operação ela é definida para matrizes de forma geral. Poderia ser matriz de ordem M por N qualquer. Então, está aí feita a nossa operação de multiplicação. Vamos ver se a gente consegue validar agora os 4 axiomas para essa operação de multiplicação. O primeiro axioma é a associatividade da multiplicação. Então, vou fazer beta vezes alfa vezes o vetor U. O vetor U é a matriz ABCD. Isso tem que ser igual a alfa beta vezes U. Então, primeiro faço beta vezes a matriz alfa U. Alfa U é alfa A, alfa B, alfa C, alfa D. Multiplicando por beta, é só jogar o beta dentro da matriz. Então, ficaria beta alfa A, beta alfa B, ou alfa beta A, alfa beta B. Essa ordem aí não vai fazer diferença. O fato é que eu tenho como resultado a matriz alfa beta A, alfa beta B, alfa beta C e alfa beta D. E essa matriz ela é claramente a matriz alfa beta vezes a matriz inicial, que é a ABCD, que é o vetor U. Então, eu posso dizer que essa matriz pode ser reescrita como os escalares alfa beta multiplicando o vetor U, que é a matriz ABCD, validando assim o primeiro axioma. O segundo axioma, ele traz a distributividade em relação à soma dos escalares. Então, agora eu tenho a soma de dois escalares alfa e beta, multiplicando um vetor U, e eu quero verificar se isso resulta em escalar alfa multiplicando o vetor U, somado com escalar beta multiplicando o vetor U. Para não ficar muito carregado, igual ficou no primeiro axioma, vamos considerar que o alfa seja 2, por exemplo, e que o beta seja 3. Acho que fica mais fácil você entender. Então, o que eu quero verificar é o seguinte. 2 mais 3, alfa mais beta, multiplicando a matriz U, que é a ABCD. 2 mais 3 é 5. Então, ficaria 5 vezes A, 5 vezes B, 5 vezes C, 5 vezes D. Essa matriz 5A, 5B, 5C e 5D pode ser reescrita como uma soma de matrizes. A teoria nos permite isso. Posso reescrever essa matriz como sendo a matriz 2A, 2B, 2C e 2D, somando com a matriz 3A, 3B, 3C e 3D. Porque se de fato eu fizer essa soma, resulta na matriz 5A, 5B, 5C e 5D.
E essas matrizes que você obteve, essas 2A, 2B, 2C, 2D, somado com 3A, 3B, 3C e 3D, elas podem ser reescritas tirando os escalares fora das matrizes. Então, ficaria 2 vezes a matriz ABCD mais 3 vezes a matriz ABCD, que é exatamente os escalares multiplicando a matriz U, como nós gostaríamos que ocorresse de acordo com o axioma da letra B. Então, valida assim o axioma e podemos partir para a terceira propriedade, que é a distributiva em relação à soma dos vetores agora. Então, agora eu tenho um escalar alfa multiplicando a soma de vetores e eu quero verificar se esse escalar ele vai se distribuir, vai ficar alfa vezes U mais alfa vezes V. Vou partir aqui do escalar alfa multiplicando a matriz ABCD, a soma da matriz ABCD com a matriz EFGH. Vou fazer a soma primeiro, A mais E, B mais F, C mais G, D mais H, e depois vou multiplicar por alfa. Aí vai resultar na seguinte matriz: alfa que multiplica A mais E, alfa que multiplica B mais F, alfa que multiplica C mais G, alfa que multiplica D mais H. Fazendo a distribuição dentro da matriz, né? Alfa vezes A mais alfa vezes E, alfa vezes B mais alfa vezes F, alfa vezes C mais alfa vezes G, alfa vezes D mais alfa vezes H. Eu obtive essa matriz agora e essa eu posso desmembrar em uma soma de matrizes, que é a matriz alfa A, alfa B, alfa C, alfa D, somado com a matriz alfa E, alfa F, alfa G e alfa H. Essas matrizes podem jogar os escalares para fora, né? O escalar alfa. Então ficaria alfa vezes ABCD e somado com alfa vezes EFGH, que é exatamente o resultado que eu quero comprovar de que existe a distribuição do escalar para a soma de dois vetores, soma de duas matrizes. Então, valida assim o terceiro axioma. O último axioma é bem direto, né, que é o elemento neutro para a multiplicação. Então, se você multiplica 1, que é o elemento neutro da multiplicação de números, né, no corpo dos reais, o elemento neutro para a multiplicação é o número 1. Se você multiplicar esse número 1 por um vetor do espaço V, por uma matriz, né, do espaço do conjunto de matrizes M por N, 1 vezes qualquer matriz é a própria matriz. Então, existe elemento neutro para a multiplicação de uma matriz por escalar. E com isso, nós validamos os 8 axiomas, o que faz com que o espaço de matrizes de ordem M por N sobre o corpo dos reais seja um espaço vetorial. Então, nada melhor do que um exemplo para ver se a gente está entendendo o conceito de espaço vetorial. Então, resumindo, espaço vetorial é um conjunto não vazio que valide os 8 axiomas, sendo 4 para uma operação de adição e 4 para uma operação de multiplicação. Então, aqui eu tenho um exemplo. Seja V o conjunto dos pares ordenados AB de números reais com adição em V e multiplicação em V definidos por. Então, a definição para adição é a seguinte: vou pegar um par ordenado AB e somar com um par ordenado CD. Isso vai ser igual a mais C, B mais D. É a maneira de fazer a soma de pares ordenados convencional, né? Coordenada a coordenada, como se fossem vetores. E a multiplicação de um escalar alfa por um par ordenado AB, alfa vezes AB vai ser igual a alfa vezes A e 0. Tá? Eu vou deixar uma pesquisa aí. Isso aí, essa soma e essa multiplicação definidas dessa forma, elas estão presentes em qual conteúdo do ensino médio? Então, deixa uma pesquisa aí para quem tiver curiosidade. Então, fica feito a definição de soma e multiplicação para o par ordenado AB da seguinte maneira. Então, ele quer que eu verifique se esse conjunto de pares ordenados AB, né, onde A e B são números reais, se isso aí é um espaço vetorial sobre o corpo dos reais. Então, eu tenho que verificar aqueles 8 axiomas para essas operações. 4 para a operação de soma e 4 para a operação de multiplicação. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou verificar se a adição ela é comutativa. Se U mais V é igual a V mais U. Então, vou tomar o meu U como sendo AB e o meu V como sendo CD. Então, vou fazer. Então, de fato, fica assim, ó. AB somado com CD, de acordo com a definição, é A mais C somado com B mais D. Só que A mais C e C mais A é a mesma coisa. Então, posso trocar para C mais A e B mais D eu troco para D mais B. E assim eu obtenho que, pela definição, seria CD somado com AB, que é o que eu gostaria de provar, que U mais V é igual a V mais U. Então, está comprovado, de fato, a soma definida dessa forma é comutativa.
Segundo passo, verificar se a soma é associativa. Então, vamos verificar aí, vou pegar três vetores, U, V e W. O meu vetor U é AB, o meu vetor V é CD e o meu vetor W é EF. E eu tenho que verificar se eu fizer U mais U somado com V mais W, é a mesma coisa que fazer a soma U mais V e depois somar com W. Então, vamos fazer primeiro U, que é o meu vetor AB, somado com... Eu vou fazer primeiro entre colchetes, né? Vou colocar um colchete aqui, vamos colocar o vetor V, que é CD, somado com o vetor W, que é F. Primeiro colchete, né, gente? Então, vamos fazer. Mantenho o AB aqui e somo lá dentro. Fica C mais E e D mais F. Pronto, somei. Agora eu vou somar o AB com C mais E e D mais F. Então, vai ficar A somado com C mais E e B somado com D mais F. Feito. Só que isso pode ser reescrito de outra forma, né? Então, posso falar que isso é A mais C, B mais D somado com EF, que seria exatamente fazer a associatividade de uma maneira diferente. Terminando o processo, o desmembramento, vou desmembrar agora A mais C e B mais D, ficou AB somado com CD, somado com EF. Está feito. Eu consigo sair de um lado e chegar no outro sem nenhum problema, portanto, a minha operação de soma é associativa. Terceiro passo, verificar a existência do elemento neutro para a adição. Tem que existir um vetor, né, dentro desse conjunto de pares ordenados, tal que quando eu somar um vetor U, que seria AB, com esse vetor nulo, continue dando AB, para qualquer vetor de V que eu pegar. Então, qualquer vetor U que eu escolher dentro do conjunto V. Esse vetor deve ser o 0, 0. Então, vamos verificar se é ele mesmo. Então, vou pegar aqui o meu vetor U, que é AB, e vou somar ele no vetor 0, 0, que seria o vetor nulo. Então, tem que dar AB. Se der AB, está comprovado que existe elemento neutro para a soma. Então, de fato, existe elemento 0, 0, tal que AB somado com 0, 0 seja igual a A mais 0, B mais 0, pela definição, né? Primeiro com primeiro, segundo somado com segundo. A mais 0 é A e B mais 0 é B, portanto, AB somado com 0, 0 é o próprio AB. Existe o elemento neutro. Então, já validamos três axiomas para a operação de adição. O último é a existência do oposto, ou simétrico. Então, verificar a existência de elemento oposto seria o menos U. Então, se eu tenho um vetor U, que eu estou chamando de AB, tem que ter o menos U, que é o menos A menos B. E a comprovação de que, de fato, ele é oposto é, ao fazer a soma, tem que dar o elemento neutro, que a gente já sabe ser 0, 0. Então, vamos fazer. De fato, né, vou pegar aí o meu vetor U, que é AB. Então, existe um vetor menos A menos B, que seria o oposto de AB, de tal forma que, quando eu fizer a soma de AB com menos A menos B, me dê o vetor nulo, que é 0, 0. Então, A somado com menos A e B somado com menos B, aplicando a definição da soma, né? A soma da forma como foi definida. A com menos A dá 0, B com menos B dá 0, é o vetor nulo. Portanto, existe mesmo o simétrico que atenda às exigências aí de produção do elemento neutro. Então, está feita aí a primeira parte do exercício. Comprovamos os 4 primeiros axiomas para a soma. Agora nós temos que comprovar os 4 últimos axiomas para a multiplicação. Então agora nós vamos verificar os 4 últimos axiomas, os axiomas relacionados à operação de multiplicação do par ordenado dentro do conjunto V pelo escalar alfa que está dentro do corpo R. Então o quinto passo é verificar a associatividade da multiplicação, que seria o escalar alfa multiplicando o escalar beta vezes o vetor. Isso tem que ser igual ao produto dos escalares alfa e beta multiplicando o vetor. Então, vou tomar os escalares alfa e beta em R, dentro do corpo dos reais, e o vetor U, no conjunto dos pares ordenados AB. E aí eu tenho, de fato, aplicando a multiplicação da forma como foi definida, alfa que multiplica beta vezes o vetor AB. Beta vezes o vetor AB vai ser beta A e 0, por definição. E alfa que multiplica beta A e 0 é alfa, beta A e 0, também por definição. Mas pela definição, isso é exatamente o escalar AB multiplicando o escalar alfa, beta multiplicando o vetor AB. Tá? Então, fica assim comprovado que, de fato, nós conseguimos a associatividade
dos escalares em relação à multiplicação de um escalar por um vetor. O próximo passo seria verificar a distributividade da multiplicação em relação à soma dos escalares. Então, alfa mais beta multiplicando o vetor u é igual a alfa u mais beta u. Vamos verificar, usando sempre a definição da multiplicação que foi dada. Então, só retomando, né? Se eu multiplicar um escalar alfa por um par ordenado AB, a resposta tem que ser alfa A e 0. Então, vamos aplicar isso. De fato, alfa mais beta vezes AB, por definição, tem que ser alfa mais beta vezes A e 0. Distribuindo, fica alfa A mais beta A e 0. Isso pode ser escrito como uma soma de pares ordenados, alfa A e 0 mais beta A e 0. E alfa A seria alfa vezes o vetor AB, e beta A e 0 é beta vezes o vetor AB, por definição. Então, com isso, eu concluo que existe a distributividade da multiplicação em relação à soma dos escalares. O sétimo passo é verificar a distributividade da multiplicação em relação à soma dos vetores. Então, agora eu tenho alfa que multiplica u mais v. Eu quero verificar se eu obtenho na sequência alfa vezes u mais alfa vezes v. Então, vamos fazer. De fato, u mais v seria AB, alfa que multiplica AB mais CD, né? O vetor u é o AB, o vetor v é o CD. Então, alfa que multiplica AB mais CD. Então, eu vou fazer a soma primeiro, dentro do colchete, de acordo com a definição de soma, primeiro, segundo, segundo, A mais C, B mais D, isso tudo sendo multiplicado por alfa. A multiplicação me diz que alfa vezes A mais C, B mais D é alfa que multiplica A mais C e 0. Distribuindo, fica alfa A mais alfa C e 0. Transformando isso em uma soma de pares ordenados, fica alfa A e 0 mais alfa C e 0, que é alfa multiplicando AB mais alfa multiplicando CD, pela definição de multiplicação de um par ordenado por um escalar. O que me leva na validação do axioma da distributividade para a multiplicação em relação à soma de dois vetores. O último axioma a ser verificado é o oitavo, é verificar a existência do elemento neutro para a multiplicação. Então, eu teria que pegar o elemento neutro da multiplicação dentro do corpo, né, dos escalares, que seria o número 1, multiplicação de números, o elemento neutro é o número 1, e multiplicar isso por um vetor, que seria um par ordenado AB. E 1 vezes AB tem que continuar igual a AB. Então, vamos fazer 1 vezes um vetor AB. Pela definição de multiplicação, ficaria 1 vezes A e 0. 1 vezes A é A, então ficou A e 0. Ou seja, quando eu multipliquei 1 de acordo com a definição de multiplicação, eu obtive A e 0 e não AB, como deveria ser. Então, falhou o oitavo axioma, portanto, o conjunto V de pares ordenados AB, sendo números reais, sobre o corpo dos reais com a operação de soma e multiplicação da forma como foi definido, não é um espaço vetorial. Será que aquele conjunto de operações, soma definido daquela maneira e multiplicação definido daquela maneira, seria um espaço vetorial sobre um outro corpo? Pode ser que seja. Então fica aí, deixo para vocês uma pesquisa, como continuação da pesquisa inicial. Vocês vão pesquisar aí onde que aquela soma e aquela multiplicação, da forma como foram definidas, se aplica nos conteúdos do ensino médio. E quando descobrirem, façam o teste para verificar se em outro corpo um conjunto com essas operações caracteriza um espaço vetorial.